vamos falar sobre o currículo. Olá de volta. Então, na aula passada a gente acabou as teorias críticas e começamos a falar sobre as teorias pós-críticas de currículo, né? Então vamos lá continuar então nossa conversa sobre as teorias pós-críticas de currículo, né? Que são as teorias, na verdade, que nascem ali com o movimento da pós-modernidade, tá certo? Bom, Lacan e Freud, com Lacan e Freud, né? A gente vai começar lá na psicanálise, né? Com Lacan e Freud, o sujeito é fundamentalmente fragmentado. Ele não é o centro das ações sociais. Ele não pensa, não produz, ele é pensado e produzido. Ele é dirigido a partir do exterior pelas estruturas, pelas instituições e pelo discurso. Privilegia a mestiçagem, o hibridismo e as culturas e estilos de vida. Isso é muito importante, né? Veja, a gente tem lá as teorias, né, dos aparelhos ideológicos de Estado. E aí é muito interessante porque já é feita a Althusser já vai fazer essa crítica, né? Falar, cuidado, né? A gente é manipulado o tempo todo por esses aparelhos ideológicos do Estado. Mas com Lacan e Freud, a gente vai ver que esse sujeito, ele se auto-idealiza, né? Esse sujeito idealizado pela modernidade, ele não existe, né? Nós não somos nós que pensamos e produzimos, não. Nós somos pensados e produzidos pelo mundo, né? Então, o exterior, né? Essas instituições, elas tentam o tempo inteiro nos conduzir, né? Então, o discurso, né? E a gente tem visto muito isso, né? Como é que a produção de discurso, né? Ela vai criando uma realidade que mesmo quando você concretamente prova que isso não existe, o discurso continua sendo mais forte do que a própria realidade. E as pessoas acreditam, então, nos discursos. Exatamente porque elas não acreditam em quase nada, né? Então elas começam a acreditar em qualquer coisa, certo? Então, é muito complicado isso, né? Mas a gente precisa, principalmente nos nossos tempos atuais, pensar isso. Como é que os discursos vão sendo produzidos e como é que eles vão nos produzindo. E vão nos levando a pensar o mundo de um determinado lugar, de uma determinada maneira, que, inclusive, não precisa nem de referencial no concreto, não precisa nem ser real, né? A produção do discurso é tão forte, né? Você vê o trabalho da mídia. A mídia cria uma história. Todo dia ela vai lá e bota 10 minutinhos você ouvindo aquela mesma história. Mesmo que depois ela passe 1 minutinho lá dizendo assim, gente, sabe aquela história que eu contei? Esquece, aquilo ali era mentira, tá? Desculpa aí. Mas ela fez você ficar ouvindo aquilo durante meses. E aí você acredita naquele discurso. Mesmo que, né, quando questionado, quando confrontado com o concreto, com a realidade, aquele discurso não se sustente, né? Então, mesmo que não tenha argumento, um discurso repetido exaustivamente, ele ganha status de verdade. E a gente está vendo isso acontecer demais na nossa sociedade, né? É impressionante como alguns discursos não têm nenhuma fundamentação, né, concreta, né? Não tem fundamentação nenhuma, né? Não tem dado, não tem prova, não tem fato, mas ele tem um discurso que se sustenta, tá? E produz coisas, né? É um discurso que produz coisas, tá? A ideia de mudança de paradigmas, crítica dos padrões considerados rígidos da modernidade, rompimento à lógica positivista, tecnocrática e racionalista. Tentativa de dar voz aos subalternos excluídos de um sistema totalizante e padronizado. Superação das verdades absolutas. Então, veja, nós temos aí realmente uma mudança muito grande de paradigmas, né? Não tem essa de verdade absoluta, né? Tem verdades que são próprias de um determinado tempo, de um determinado grupo, de uma determinada cultura, né? E outros grupos, e outros tempos, e outras culturas têm outras verdades, né? Então você vai substituindo as verdades absolutas da modernidade por verdades temporárias, né? Por verdades deslizantes. Então o mundo, ele ganha, como o Bauman diz, uma liquidez, né? É um mundo líquido, né? As coisas fluem, as coisas, elas nos escapam, elas não têm mais aquela materialidade, tá? Aquela concretude, aquela coisa estrutural, estagnada, não. É uma coisa fluida. E aí
também aparece nesse movimento, né, essa questão das vozes dos excluídos e esse termo, né, que vocês vão encontrar muito também em alguns textos dos teóricos pós-modernos, que é a questão da subalternidade, né, do subalterno, né, que é o sujeito produzido pelo pensamento colonializado, né? Bom, primazia do discurso sobre a realidade explicada em sua concretude. Currículo multiculturalista, superação de verdades totalizantes e absolutas, democratização cultural, volatilidade de discursos, diversidades culturais. Então agora, né, a ideia é que você tenha um currículo que apresente ao sujeito essa pluralidade do mundo, né, essa diversidade do mundo. Que ao invés dele acreditar em verdades únicas, prontas e acabadas, é assim e pronto, ele questione, ele desconfie, ele entenda que aquela verdade, ela tem o seu tempo e o seu espaço, mas que ela pode mudar, né? Ela pode, ela não é uma verdade absoluta. É claro que ela só vai poder ser refutada, né? Porque também vamos lá, né? A Terra é redonda. E não tem como você refutar isso na base do eu acho, né? Eu acho que não. A minha opinião é que não, né? Opinião é uma construção a partir de estudo, a partir, né, de conhecimento produzido, discutido. Então, não é assim também, né? Então é a minha opinião. Não, né? Então, a ciência refuta a ciência, né? Por exemplo, quando eu estudava, Plutão era planeta, agora já não é mais, né? Coitado, foi rebaixado, né? Então, a ciência, ela pode, sim, a física de Newton não foi a palavra final, veio a física de Einstein, né? Então, hoje você tem aí a física quântica, né? Descobrindo coisas incríveis, assim, né? E desmistificando alguns fenômenos, inclusive, que eram da ordem do paranormal e hoje a física explica, né? Então, você tem um conhecimento que caminha, um conhecimento que vai sendo produzido e, no nosso tempo, numa velocidade imensa, né? Então, não existem verdades absolutas, né? Não existe ponto final na ciência, mas também, né, não é para ser refutada de qualquer forma por qualquer um que acha, né? Você, para ter uma opinião sobre alguma coisa ou refutar alguma questão científica, é preciso que você tenha pesquisa, que você tenha prova, que você mostre e demonstre isso também com bases científicas. Senão, é só eu acho, né, gente? E a faculdade de axiologia ainda não foi reconhecida legalmente. Quando ela for reconhecida, a gente vai ter aí distribuição de muito diploma, porque a axiologia é uma ciência que está formando muita gente, mas por enquanto não, por enquanto só a ciência refuta a ciência mesmo, tá certo? Mas numa visão multiculturalista, né, a gente vai entender que não existe realmente um único conhecimento sendo produzido de uma única maneira. Existem outros conhecimentos tão sérios quanto, com pesquisa, com criticidade, mas que são produzidos em outros lugares, em outras culturas de outra maneira, tá certo? E eles são tão conhecimento quanto. Bom, importantes implicações curriculares, pois as atuais noções de educação, pedagogia, currículo têm suas bases na modernidade, nas ideias modernas. Então, vai ter uma forte implicação curricular, porque toda a nossa escola, ela é moderna, né? Ela é pensada em cima de verdades únicas e acabadas, ela é pensada a partir de modelos, de padrões, né? De ranking, de classificação, de meritocracia, enfim. A nossa escola está lá no século XVIII, ainda, né? E aí, o currículo da pós-modernidade, ele já é um currículo que traz discussões que, vejam, não começaram agora, não, né? Começaram em meado do século passado, do século XX. Então, são discussões que já têm aí também bastante tempo, no mínimo 50 anos. Então, são discussões que também já estão rolando aí há bastante tempo. Mas a escola, como ela é conservadora por natureza, né, ela tem uma dificuldade de ir incorporando essas novas discussões, tá certo? Mesmo quando ela incorpora no seu currículo prescrito, né, nas diretrizes, nas LDB, né, mesmo quando isso é incorporado, né,
pelos currículos prescritos, dificilmente eles se transformam em ação nos currículos praticados pelas escolas. Quando você visita as escolas, quando você olha por aí, a modernidade, a ideia da modernidade ainda é a ideia que mais fundamenta a escola, as nossas escolas. Que, claro, não são homogêneas, são heterogêneas, são diversas. Você tem professoras mais, professoras menos dentro da mesma escola, tá? Não estou dizendo que é universal, não trabalho com a ideia, né, da generalização. Mas, né, hegemonicamente sim, a nossa escola ainda é bastante moderna. A educação tal como conhecemos hoje é uma ideia moderna. Seu objetivo consiste em transmitir o conhecimento científico e formar um ser humano supostamente racional, autônomo, moldar o ser humano, né, para formar esse cidadão para essa moderna democracia representativa, né? E a gente viu que isso não deu muito certo, não é isso? Não deu nada certo. Incompatibilidade entre currículo existente e o pós-moderno. Então tem uma incompatibilidade entre os currículos, né? E o que a gente está aqui discutindo das teorias pós-críticas, tá certo? O currículo existente é linear, sequencial, estático. Alguém duvida disso? Assim? Nosso currículo é extremamente linear, extremamente sequencial e extremamente estático. Sua epistemologia é realista e objetivista. É disciplinar, fragmentado, rigidamente separado entre o conhecimento científico e o conhecimento do cotidiano e segue fielmente as grandes narrativas da ciência tomada como verdade. Tudo isso vai ser questionado pela pós-modernidade, né? Quer dizer, existem outras, como dizem alguns autores, epistemologias outras, né? Voltamos lá, quem é que cabe no seu todos, né? Essa ciência que a gente está falando, é ciência de quem? Né? Tem outros países produzindo, quer dizer, a China tem milhões de anos e a ciência ocidental não reconhece muita coisa da medicina chinesa como medicina. Mesmo ela já tendo provas de, né, milhares de anos na frente da medicina ocidental, né? Então, outros países desenvolvem outros conhecimentos científicos, tão científicos quanto a ciência desenvolvida na Alemanha, na França, né? Quer dizer, o mundo não se reduz à Europa, né? O mundo não é só a Europa. O mundo tem outros países produzindo outras ciências, de outras formas, né? E muitas vezes essas são desconsideradas no nosso currículo, né? Mas, André, não dá para ensinar tudo. Não dá, mas dá para ensinar que não existe uma verdade só, que existem outras formas, de conhecer o mundo, que existem outras ciências, né? Que existem outras epistemologias, outras formas de conhecer. Então a gente precisa discutir sobre isso. É isso que as teorias pós-críticas do currículo nos convidam, né? É um convite. A gente precisa discutir sobre isso. O que a gente chama de ciência? Né? A ciência tem toda a verdade? A ciência diz toda a verdade? Né? Essa ciência de estudo sobre a vida, né? Então, é nesse sentido, tá certo? Não para com esse cabelo. Vamos lá. As teorias pós-críticas desconfiam profundamente dos impulsos emancipadores e libertadores da teoria crítica, que se fundamenta na vontade de domínio e controle da epistemologia moderna. Então tem ali uma briguinha, tem ali uma discussãozinha, tem ali um negocinho, né? É uma briga entre as teorias críticas e pós-críticas, porque as pós-críticas vão dizer assim, as críticas são muito bonitinhas e tal, falam da emancipação, que vamos transformar, mas, né, ainda se fundamenta na ideia de um ser humano, né, maravilhoso, numa epistemologia moderna. Então tem uma desconfiança ali, tem um arranca-rabinho ali no meio dessas duas tendências, tá certo? Qual é a minha? Eu tô ali também, tô no meio dessa briguinha aí também, porque eu sou freiriano, né? Então, Freire tá lá nas teorias críticas,
mas, ao mesmo tempo, compreendo os movimentos pós-modernos, compreendo que eles estão aí, eles atravessam a sociedade, eles exigem ser ouvidos, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser levados em consideração. Então eu estou aqui e vocês estão aí, eu estou dando conhecimento aí, vocês estão aí compartilhando, e cada professor vai pegar esse conhecimento para olhar para a sua realidade, para olhar para o seu aluno, para olhar para o seu currículo. Então, meu amor, eu não vou dizer para você, ó, vocês têm que ser pós-críticos, vocês têm que ser críticos, vocês têm... Né? Não é catequese, vocês não têm que ser nada. Vocês têm que estudar e fazer as escolhas de vocês. Eu tenho as minhas, né? Que nem são, que às vezes me levam para um lado, às vezes me levam para outro, mas eu tenho as minhas, eu tenho os meus princípios. E vocês vão construir os de vocês a partir dos conhecimentos compartilhados, ok? Bom, voltando às teorias pós-críticas, né? Que contribuem para a gente pensar algumas coisas, né? Se constituem um ataque à própria ideia de educação. Então, alguns autores que vão fundamentando essas teorias e que também, por acaso, são autores que me fundamentam. Então, eu tenho lá o Freire, né, nas teorias críticas, mas eu vou ter aqui, e vou ter Gramsci, e vou ter Marx, e vou ter alguns aqui, né, da teoria crítica, e vou ter o Bourdieu, e vou ter o Althusser. Eu li essa gente toda, eu estudei essa gente toda, então, muita coisa, né, a gente ajuda a olhar para a sociedade, ajuda a compreender os movimentos sociais. Então são lentes que até hoje me servem, mas eu também estudei essa gente aí, né? Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, gente, o que é Deleuze? Pelo amor de Deus. Para ler Deleuze tem que ter ajuda, Então, Deleuze e Guattari, Lacan eu nem tento, porque eu já tentei e não alcanço. Então, assim, eu prefiro Jung. E Gênese, Nietzsche e Heidegger. Então, assim, esses autores, né, são autores que começaram a questionar a ciência moderna, começaram a trazer ideias, né? Porque é isso, né? O campo do conhecimento, ele não para. Então, por mais brilhante que seja o trabalho de algumas pessoas, outras pessoas continuam pensando, né, sobre aquele trabalho que aquela pessoa apresentou. E aí eu olho para o trabalho da pessoa, e olho para a sociedade, e olho para o trabalho, e olho... E como a sociedade se transforma, vão tendo coisas que esse trabalho dava conta lá na época que ele fez essa análise. Hoje já não dá mais, né? E é por isso que o conhecimento caminha, tá certo? Enfatizam a indeterminação, a incerteza no conhecimento. Os significados são culturais e socialmente produzidos, envoltos em relações de poder, né? Foucault fala muito bem disso, né? No livro Vigiar e Punir, né? No Discurso da Palavra. É muito importante compreender realmente como é que essas relações de poder vão se dando dentro da nossa sociedade contemporânea, né? Como é que é a importância do discurso, a importância da rede, né? A importância desse poder exercido por cada sujeito em cada ponto dessa rede, né? Que sustenta o poder lá, quer dizer, não é só apenas quem está lá em cima, tem uma rede de poder aqui embaixo que sustenta isso via discurso. Então é importante a gente estar participando dessas discussões. São complexas? São, né? Às vezes dá dor de cabeça só de pensar, dá. Mas o professor, ele é um intelectual. Ele precisa, né? Ele não pode ser apenas aquele operário, né? Lá da teoria conservadora, né? Ele não pode ser, ensina isso, você vai lá e ensina sem saber a serviço do que e contra que, a serviço de quem e contra quem. Você precisa participar dessas discussões para entender o que você está fazendo dentro de uma escola e dentro de uma sala de aula, tá certo? Então, questionamento de significados transcendentais ligados à religião, política e ciência, buscando onde, quando e por que foram inventados. Essa é uma pergunta interessante, né? Onde, quando e por quê, né? Onde, quando e por que decidiram que você tem que ensinar isso? Que você tem que ensinar isso dessa forma, né? Que o seu aluno tem que saber isso e tem que saber isso dessa forma, né? Então, quando? Onde? Como é que isso foi decidido? Quem decidiu por você? Quem decidiu para vocês, né? Então, tudo isso
as teorias pós-críticas contribuem para a gente pensar, né? Pensar esse currículo. Porque, veja, ele pode ser pensado, gente, né? Não é porque a sua avó aprendeu há 90 anos atrás, né? Há 100 anos atrás, que a gente tem que continuar ensinando as mesmas coisas. De repente fazia sentido no tempo histórico da sua avó saber determinadas coisas. Hoje, de repente, não faz mais sentido. Mas tem outras que são urgentes que sejam ensinadas, né? Por exemplo, é urgente que o meu aluno aprenda, seja um usuário, né, de informática capacitado, né? E quando eu falo capacitado, não é só saber mexer no celular, né? É saber, por exemplo, o que é uma fake news, né? O que é uma notícia falsa? O que é uma informação falsa? Como é que eu busco a veracidade de alguma informação? Como é que eu busco saber se aquela fonte é segura de informação? Então, como é que eu me torno um usuário, né? Crítico, um usuário hábil, um usuário capaz de me inserir nesse mundo, né? De participar desse mundo sem ser usado por ele, sem ser produzido por ele, né? Então, como já alerta, né, as teorias pós-críticas, né? Quer dizer, não sou eu que uso a internet, é a internet que me usa. A gente sabe disso, né? Então, que usos que eu estou fazendo e a consciência de que como é que eu estou sendo usado, né? Então, eu tenho... Isso é currículo, gente. É um currículo para o século XXI. Eu preciso que esse meu aluno seja um usuário mais qualificado. E as escolas não têm, né? Não tem nem laboratório de informática. As escolas não têm computador. As crianças são proibidas de usar celular dentro da sala de aula. Agora elas têm que usar o celular. Até 2019 eles eram proibidos de usar o celular. Agora eles são obrigados a usar o celular, né? A Terra é redonda e dá volta, gente. Vocês estão vendo? Pois é. Então, cuidado, né, com as nossas certezas absolutas, né? Bom, desconstrução dos binarismos que constituem o conhecimento, né? Então, uma outra questão que a pós-modernidade vai trazer pra gente, e que para alguns professores é muito difícil, veja, eu quero dizer para vocês que eu entendo, né? Todos nós somos sujeitos historicamente, culturalmente, datados, né? Formados. Nós temos nossos valores, nossas concepções, mas a verdade é que a pós-modernidade vai trazer pra gente o desafio da gente pensar que o mundo, ele não funciona apenas nesses binarismos. Não é apenas macho e fêmea, branco e negro, científico, não científico. É isso ou aquilo. Muitas coisas nesse nosso mundo é isso e aquilo também. É isso, aquilo e mais alguma outra coisa que a gente ainda não conseguiu entender. Né? Então o mundo, ele não é apenas preto ou branco, né? Ele tem uma escalada aí de tons de cinza, 50 tons de cinza. Ele tem uma escalada aí de cores, né? Ele tem uma escalada, uma pluralidade que a gente realmente, às vezes, não dá conta, né? Mas ele tem, porque o mundo é plural, o mundo é diverso, certo? E o que as discussões da pós-modernidade vão trazer pra gente é pensar, gente, dá para continuar sendo uma escola, né? Ou preto ou branco num mundo que é colorido, né? Será que dá? Dá pra gente continuar nesse lugar quando o mundo todo tá dizendo pra gente que esse lugar não existe? Discussão das atuais rígidas separações curriculares entre as diversas áreas do conhecimento. A Finlândia, por exemplo, foi o primeiro país a acabar com as disciplinas. Ela retomou a ideia da unidade do conhecimento, né? Então, qualquer objeto de conhecimento, ele é um objeto que ele possui. Ele pode ser olhado, né, pelo seu lado linguístico, histórico, geográfico, matemático. Então, qualquer objeto, ele é objeto de muitas áreas do conhecimento. Então, por que fragmentar, né? Por que ensinar isso em disciplinas fragmentadas? E cada um que depois junte os pontinhos, né? Por que não já ensinar isso de uma forma integrada? Finlândia foi o primeiro... Bom, que eu conheça, né, gente? Porque o mundo é grande. Mas ela foi um dos primeiros países aqui ocidentais que eu tenho notícia que acabou com a ideia de disciplinas, né? Então, tem o conhecimento e tem os diversos campos do conhecimento que ajudam a gente a pensar esse objeto, que ajudam a gente a construir um conhecimento
complexo, um conhecimento integral sobre alguma coisa, tá certo? Bom, currículo como discurso. Não toma a realidade tal qual como ela é, e sim como o que os discursos sobre elas dizem, como ela deveria ser. Representações, né? Já falamos um pouco disso, né? Como é que a nossa sociedade hoje, muitos discursos produzem a realidade, né? A realidade é uma realidade discursiva, né? Discursos produzem a realidade e a gente vai entendendo e lendo a realidade a partir desses discursos. A realidade não pode ser concebida fora dos processos linguísticos de significação e relações de poder, né? Então é isso, né? O real ele vai sendo produzido discursivamente nessas relações de poder. Quando a gente fala relações de poder, a gente está falando de tensões de poder, a gente está falando de disputa de poder, a gente está falando de conflito, a gente está falando de disputa de narrativa, né? Acontece um fato cultural, social, político, e cada sujeito tem uma leitura desse fato, né? E discursos vão sendo produzidos sobre esse fato. Então você tem o fato, mas você tem as versões do fato. Ah, mas aonde está a verdade? Em quem conseguir convencer mais com o seu discurso. Ali está a verdade, né? Bom, análise comparativa. Então nós temos aí, né, a comparação das teorias críticas, né? Então nas teorias críticas nós temos conceitos e conhecimentos históricos e científicos, né? Concepções de teoria e currículo, conceitos como trabalho, materialidade, objetividade, realidade, classe social, emancipação e libertação, desigualdade social, currículo como resistência, currículo oculto, definição do que e por que se ensina, noção de sujeito. Veja, tudo isso para mim é fundamental. É fundamental a gente pensar sobre essas questões, né? Então, vamos sair dessa ideia linear, né? De que uma coisa vai superando a outra, né? Uma coisa vai se agregando a outra. Um conhecimento vai trazendo e vai problematizando ainda mais, né? Então, como diz o Morin, a gente não sai do simples para o complexo, a gente sai do complexo para o mais complexo, tá certo? Então, a gente tem teorias críticas do currículo que são fundamentais que a gente conheça e estude, fundamentais, que a gente domine esses conceitos, né? Para compreender, inclusive, a história da escola, a história curricular, inclusive para compreender a escola hoje, né? E nós temos as teorias pós-críticas que vão colocar, né, um tempero a mais, um caldo a mais aí nessas discussões. E aí nós temos o fim das metanarrativas, né, das grandes narrativas, né, das narrativas que explicam o mundo. O hibridismo, né? Quer dizer, não é isso ou aquilo, é um pouco disso com um pouco daquilo e um pouco de outra coisa que a gente ainda não conseguiu definir. O currículo como discurso e representação, cultura, identidade e subjetividade, discurso, gênero, raça, etnia, sexualidade, representação das incertezas, multiculturalismo, currículo como construção de identidade, relativismo, compreensão do para quem se constrói o currículo e formação de identidades, né? Então, temos aí mais algumas questões para a gente colocar nesse nosso, né, nessa nossa bagagem para a gente pensar também. Bom, insuficiências das teorias pós-críticas. As fragmentações das relações sociais, né? Quer dizer, os grupos começam a ficar cada vez mais individualizados nas suas questões, e isso vai se partindo cada vez mais, né? Então, assim, esse movimento não me representa, então eu faço o movimento do movimento do movimento do movimento, quer dizer, eu vou fragmentando cada vez mais, né? A relativização dos conhecimentos, que muitas vezes geram, né, essa ideia de que a ciência não existe, né? Quer dizer, a gente escuta muito isso nas redes sociais. Mas essa é a minha opinião. Não, amorzinho. Isso é o que você acha. Opinião tem que ser formulada com base em conhecimento, em leitura, né? Em teoria, em estudo, né? Então, eu acho, não é, né? Então, não é conhecimento. Eu acho, não é conhecimento. Tá certo? Então, assim, não dá para relativizar os conhecimentos. Não dá para o cara que é especialista, infectologista, que estuda há 20 anos o negócio, e ele fala uma coisa e eu,
Porque eu sou professora doutora em educação, mas não em infectologia, certo? Não foi isso que eu estudei a minha vida toda. Então, ele vai lá e fala, não, mas eu tô dizendo que segundo esses dados, esses estudos, é isso, isso, isso. Aí eu acho, mas eu não concordo, não. Sim, mas eu não concordo com base em quê? Né? Eu tenho estudo, eu tenho chão, eu tenho conhecimento suficiente para fazer uma análise, uma avaliação do que aquele especialista está dizendo? Não, não tenho. Né? Então, ser professora doutora em educação não me capacita a ter uma opinião. E veja, não é porque eu sou professora doutora em educação que eu também tenho opinião sobre tudo dentro da educação. Tem um monte de áreas dentro da educação que não são minhas áreas de especialização. Então, eu escuto e aprendo. Escuto e aprendo com quem sabe. Estudo e aprendo com quem estudou. Primeiro, né? Se eu quero falar e opinar sobre alguma coisa, primeiro eu tenho que ler e estudar com quem estuda e produziu e acumulou um conhecimento sobre determinado assunto, né? Não é, mas eu acho, eu não acho. Tem muita gente achando muita coisa. Tem que achar menos, né? Tem que estudar mais e achar menos, tá? Primazia da ambiguidade e indeterminação insuficiente para se captar o real, né? Então, como eu disse, o pensamento pós-moderno, de certa forma, ele meio imobiliza, né? Porque se o real é volátil, é relativo, é produzido... Então, como é que eu vou chegar, né, num porto seguro? Quando é que eu vou, né? Se tudo é líquido, quando é que os meus pés vão encontrar terra de novo? Porque às vezes a gente precisa pôr os pés no chão, né? A gente pode navegar, né, viajar, mas a gente às vezes precisa para poder dar um passo adiante. Então, isso é um problema, né, com as teorias pós-críticas. Hibridismo de concepções relativizam as possibilidades de compreender o real em sua totalidade, né? Só que aí, como o real é impossível de ser compreendido em sua totalidade, também não existe um esforço de compreensão. E aí a gente precisa ter esse esforço de compreensão. Mesmo que a gente tenha consciência de que o conhecimento, ele vai mudar de tempos em tempos, né? Ele vai ser uma construção, claro, ele vai caminhar, né? Existem determinados tempos em que, gente, mas hoje o que nós temos é isso. O que nós sabemos é isso. Né, o que está posto é isso. Então chega uma hora em que a gente precisa, mesmo que a gente entenda que é uma vírgula, mas a gente precisa botar um ponto, né? Então, não há o real para se fazer a crítica, né? Quer dizer, como é que eu faço uma crítica ao real se eu acho que esse real não existe? Se não há conhecimento para ser sistematizado, insuficiente, quer dizer, são determinadas abordagens que são insuficientes para serem transformadoras da sociedade, né? Porque elas não te oferecem... Mas veja, elas não têm essa pretensão porque elas não têm essa crença, né? Então, você esperar que o outro, né? Quer dizer, os tribalistas já não querem ter razão, né? Então, assim, ele não faz questão, porque ele nem acredita nessa transformação, né? Eu continuo acreditando na transformação, então eu continuo com o pezinho lá nas teorias críticas, tá certo? Mesmo compreendendo a contribuição das teorias pós-críticas, né? Mas é isso. Eu preciso da esperança da transformação. Eu preciso acreditar que a transformação é possível. Pode contraditoriamente ser emancipador e reacionário. Porque se tem uma coisa que o movimento pós-crítico né, ambíguo, contraditório, né? Porque tudo cabe, né? Então, como ele não trabalha com a ideia, né, de oposto, ele trabalha com uma ideia de inclusão de tudo. Então, tudo cabe, né? Então, ele pode ser emancipador, sim, pode, né? Pode abrir a nossa cabeça para determinadas questões, mas ele pode ser extremamente reacionário também, tá certo? Bom, então, nas teorias tradicionais, nós temos aí esses conceitos, né? Ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Que, veja,
estão presentes na escola e que nós podemos ressignificá-los, né? Não foi porque eles nasceram lá nos conceitos tradicionais de currículo que a didática é um conceito tradicional do currículo. Mas eu posso discutir ela de outro lugar, certo? Teorias críticas, né? Os conceitos: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação, libertação, currículo, tudo. Já falamos isso, né? Pois é. E nas pós-críticas tem essas categorias, né? São categorias: identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, multiculturalismo, gênero, raça, etnia, sexualidade. Então nós temos aí várias categorias para a gente aprofundar o nosso estudo, para aprofundar. Então cada uma dessas, né, sejam as conservadoras, né, sejam os conceitos tradicionais do currículo, sejam os conceitos das teorias críticas ou as categorias das teorias pós-críticas, todas elas nos ajudam a pensar o currículo e a entender, né, depois de tudo isso, que currículo não é só listagem de conteúdo, né, gente? Que não é só listagem de conceito, né? Currículo é uma arena, é um campo de disputa entre essas várias concepções curriculares, tá certo? Dúvidas, questões, reflexões, deixam aí nos comentários. É bom dialogar, é bom conversar. Eu respondo, tá certo? Não esqueça de deixar o seu joinha. Se não tiver inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá certo? E até a próxima.